Muito boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor aos irmãos. Estamos aqui em mais um estudo bíblico, estudo da palavra de Deus e continuando nos Salmos de Romagens. Salmos de Romagens, como nós já bem sabemos, são aqueles salmos dentro dos salmos, é um saltério dentro do saltério, salmos onde os peregrinos iam cantando quando se dirigiam para as festas em Jerusalém. São 15 salmos e nós agora já estamos chegando no final da quarta trilogia. Nós dividimos homileticamente esses salmos em 5 trilogias, de 3 em 3. E nós estamos chegando hoje no final da quarta trilogia. Aí depois só fica faltando a última trilogia. Portanto, hoje nós vamos falar do Salmo de número 131. Salmo 131. Vamos ler o Salmo todos juntos. É um salmo muito curto, né? Um salmo de apenas 3 versículos, mas é um salmo curto, mas de uma extensão muito longa na prática da nossa vida. Diz assim o Salmo do Senhor, Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como a criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por mais esse dia, por esta noite, ó Pai, de estarmos aqui, Senhor, meditando, expondo a Tua palavra. Fala conosco, Deus, através dela. Senhor, que nós possamos, ó Pai, aprender e também aplicá-la nas nossas vidas, ó Deus. Abençoa cada um que me assiste, abençoe as nossas vidas e fala conosco, Pai, porque é bom eu ouvir a Tua voz, através da Tua palavra. Esta é a minha oração, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse salmo, ele é um dos 4 salmos de romagem que são atribuídos a Davi. Salmos de romagem, portanto, ele tem 4 salmos que são atribuídos a Davi. E esse, o Salmo 131, é um deles, é atribuído a Davi. O contexto deste salmo, o contexto em que foi escrito esse salmo, nós não sabemos, mas provavelmente esse salmo foi escrito quando Davi ainda não era o rei e foi acusado por Saul e por seus seguidores de querer tomar o trono de Saul. Vocês lembram lá que Saul foi o primeiro rei de Israel, o povo pediu a Deus um rei e aí o povo mesmo escolheu Saul como seu primeiro rei, mas Deus já sabia, Deus sabia que esse rei seria Davi, mesmo porque ele mandou lá o profeta aos filhos lá de Jessé, né, e apontou Davi como o seu rei. Mas Saul foi o primeiro rei. E em função até de todo esse contexto de que Davi havia sido escolhido por Deus, Saul e seus seguidores começaram a perseguir a Davi em função disso.
achando que Davi queria tomar o trono de Saul. Então, dessa forma, esse salmo é uma forma de protesto de Davi em resposta a essas calúnias de Saul e de seus amigos. Eles o acusavam de ser um ambicioso aspirante ao trono, sob pretexto de um compromisso divino, né? Pois Davi havia sido ungido por Deus. Esse salmo, Davi expressa uma confissão diante de Deus. É uma profissão de humildade, com gratidão a Deus por sua confiança. Davi apela a Deus, que muito pelo contrário dos que diziam Saul e seus amigos, ele não visava nada alto e nem grande demais. Nós podemos dividir esse salmo aqui, né, em 3 Cs para ficar mais didático para nós. O primeiro, nós vamos dividir esse salmo em 3 Cs. Letra C. Palavras que começam com a letra C. A primeira palavra aqui, o primeiro C, é o C da consciência, que está no versículo 1. Davi tinha plena consciência daquilo que ele era diante de Deus. E isso demonstra a humildade dele. Ele nega que está sendo movido pela soberba. O segundo C aqui é o C da conduta, é a ação de Davi em função disso que ele tem a plena consciência diante de Deus. É a conduta dele. Ele diz qual é o verdadeiro estado da sua alma. E o terceiro C aqui é o C da certeza. Davi, certo de que a sua vida está nas mãos de Deus, ele exorta os seus irmãos de Israel a esperar no Senhor. Ele encoraja todas as pessoas boas a confiarem em Deus como ele confia. Portanto, nós dividimos esse salmo em 3 palavras começadas com a letra C. O versículo 1 é a consciência, o versículo 2 é a conduta e o versículo 3 é a certeza. Muito bem, vamos ao salmo. O versículo 1 do salmo, né, como nós dissemos, ele traduz a consciência de Davi com relação à sua vida diante de Deus. Nesse versículo, Davi faz 4 negativas. A gente vê aqui ao longo desse versículo primeiro do Salmo 131, que ele faz 4 negativas. Olha aqui, ele diz que ele não é soberbo, que ele não é altivo, que o olhar dele não é altivo, que ele não anda à procura de grandes coisas e também não quer coisas maravilhosas demais para ele. Então são 4 negativas aqui. Não é soberbo, não é soberbo o coração, não é altivo o olhar, não anda à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais. Davi então expressa a sua humildade diante de Deus, a sua condição humilde diante de Deus. E como é difícil, meu querido irmão, irmã, como é difícil para o homem natural ser humilde. O coração do homem, ele é naturalmente soberbo. O seu olhar é naturalmente altivo. Por quê? Porque a própria convivência desse mundo, a própria busca desse mundo pelas coisas do mundo, a própria vitória, né, desse mundo é focada a fórmula do sucesso, ela é focada através da meritocracia. E de certa forma, isso
ajuda o ser humano natural a ser soberbo, a ser altivo, porque ele galga o sucesso através dos méritos. Então, quando ele chega lá, ele diz: olha como eu sou bom, olha como eu consegui. Então, essa perspectiva, ela aguça ainda mais a soberba natural do homem. Isso eleva ainda mais a sua soberba, o olhar altivo, sabe? A soberba é aquele sentimento que o homem tem de que é melhor do que os outros. O olhar altivo é aquele olhar que a pessoa olha por cima, assim, sabe? A pessoa olha assim de alto a baixo, assim, sabe? Como se todos os outros estivessem num nível mais baixo que o dele. É esse o olhar altivo que o salmista fala aqui nesse versículo 1. E o coração dele não é um coração humilde, é um coração soberbo, é um coração que acha que ele é o último biscoito do pacote, o último refrigerante do deserto. Ele se acha o cara, como a gente vê por aí, né? A gente vê essas declarações aí. Me lembro que uma vez, quando foram entrevistar o jogador Romário, num final de uma partida em que ele tinha jogado magnificamente bem, o repórter chegou para ele e perguntou para ele como é que ele estava se sentindo. Aí ele simplesmente respondeu pro repórter: eu sou o cara. Eu sou o cara. Porque ele tinha feito muitos gols, tinha jogado muito bem. E aí a conclusão dele é que ele é o cara. Ele é o cara. Muito bem, mas isso denota essa perspectiva da tendência soberba do coração. O humilde, o contrário, né? O humilde é aquele que sabe se colocar sob a perspectiva de Deus. Davi confessa a Deus que ele não visava uma condição elevada. Ele não tinha uma opinião presunçosa de si mesmo. Sabe, aquela que achar que ele é o cara, como eu disse há pouco. Ele não tinha essa visão presunçosa. Ou achava que ele era aquilo pelos seus próprios méritos. Também, quando não estou dizendo isso para desestimular você a buscar sempre o sucesso, mas nós não devemos buscar esse sucesso de forma soberba. Nós sabemos e temos que ter a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que vem às nossas mãos, em primeiro lugar, em uma certa medida, depende de Deus. É Deus que faz chegar as coisas às nossas mãos. Então nós temos que ter esse sentimento. E esse sentimento que Davi estava tendo aqui no versículo 1. Ele diz que não é soberbo o seu coração, o coração do salmista aqui, de Davi. Ele não tinha uma opinião presunçosa de si mesmo ou de seus próprios méritos. Seu próprio irmão, né, havia o acusado de orgulho. Está lá em 1 Samuel 17, 28. O irmão dele achava que uma atitude que ele tomou lá era uma atitude presunçosa, orgulhosa. E o acusou de orgulho, mas a acusação desse seu irmão era infundada e injusta. Depois você veja lá em 1 Samuel 17, 28. Então Davi teve chances, né? Nós vimos que nessa caminhada onde Saul estava perseguindo ele com os seus amigos, com os seus exércitos, para destruir a ele, por causa dessa perspectiva que Saul tinha, de que ele queria tomar o reino de Saul. Nessa caminhada nós vimos lá nos relatos que Davi teve chance de destruir Saul.
Se ele tivesse o coração altivo, quisesse realmente tomar o trono de Saul, ele teria destruído Saul facilmente em algumas oportunidades que surgiu lá, mas não, ele não usou de usurpação derrotar Saul e assumir o reinado. Ele não agiu assim e deixou que Deus conduzisse sua vida, deixou que Deus formasse ou esperasse, ele esperou em Deus o momento de que Deus iria providenciar essas coisas para eles. Aliás, ele nesse momento aqui, ele não tinha certeza de que seria rei, não. Ele apenas, não é que não tinha certeza, ele estava esperando em Deus mesmo. Ele não queria realmente, ele não se achava preparado para assumir esse reinado. É isso que ele confessa aqui a Deus. Ele deixou que Deus conduzisse a sua vida. Aliás, a humildade é a característica daqueles que são servos do Senhor e o leva a saber que ele depende de Deus. Que é o homem diante da grandeza de Deus? Davi expressa que não anda à procura de grandes coisas e nem de coisas maravilhosas demais. Paulo, parafraseando isso, dentro desse tema e parafraseando Isaías 64:4, Paulo diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa era a certeza expressa aqui por Davi. Essa era a consciência que Davi tinha de Deus na sua vida. Essa consciência o faz ele não altivo, não soberbo, mas o faz ele humilde, dependendo do momento de Deus na vida dele, da preparação de Deus na vida dele, porque Deus chama, prepara e depois envia. Deus não nos coloca aí no ministério sem antes nos preparar, sem antes nos forjar, sem antes nos formar, colocar na forma dele, porque se assim o fosse, com certeza nós quebraríamos a cara, como fala popularmente. Mas não, Davi aguarda no Senhor. Essa é a consciência que Davi tinha no versículo 1. Vamos agora para o versículo 2, onde denota aqui a conduta de Davi, a ação de Davi diante dessa sua perspectiva de dependência de Deus declarada no versículo 1. Nesse versículo, Davi expressa qual o verdadeiro estado de sua alma. Olha o que ele diz. Pelo contrário, ele não olha coisas maravilhosas, não é soberbo, não tem o olhar altivo. Aí ele diz no versículo 2: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Então Davi, ele fez calar e sossegar a sua alma. Essa conduta, irmãos, denota um autocontrole, denota um controle sobre si mesmo. Eu fiz calar a minha alma e sossegar. Ele usa aqui, nós vimos que ele usa aqui a figura de uma criança. Ele descreve o sossego da alma usando essa figura da criança desmamada. E nós sabemos como é que é. A criança, depois que mama e se satisfaz e está completamente satisfeito com o alimento vindo da mãe, a hora que ele tira,
sai da mama da mãe, ele fica, é um momento em que ele está desmamado, é um momento de satisfação, é um momento de sossego, é um momento de confiança nos braços da mãe. É essa figura que Davi usa aqui da criança desmamada, a criança que após se alimentar, após se satisfazer plenamente, ele fica na segurança, na garantia da proteção do colo da mãe. A criança desmamada remete à total dependência, aquela criança depende totalmente da mãe. Remete também à satisfação que aquela criança teve ao se alimentar e confiança em sua mãe. É essa figura que Davi usa aqui, em sua segurança nos braços da mãe, na provisão e proteção que a mãe dá a ele. A criança tenra, ela denota isso, denota essa confiança, essa segurança pelos braços da mãe. É essa figura usada por Davi para dizer o sossego e confiança que a alma dele, Davi, sente no Senhor. Davi se coloca tão inteiramente à disposição de Deus quanto a criança à disposição da mãe. É essa figura que Davi usa aqui para dizer da sua conduta, do fazer calar e sossegar a sua alma. Ele denota aqui autocontrole. É isso que ele diz. É o segundo C aqui, né? A sua conduta. E nós vamos agora para o terceiro C, que é a certeza. Diante da certeza da ação de Deus, da confiança em aquilo que ele colocou como confiança em Deus, a certeza dele de que ele tem Deus a quem pode confiar, ele acaba por exortar e por chamar os seus irmãos a esperar no Senhor. Davi exorta todo Israel a esperar no Senhor, assim como ele espera no Senhor. E que continue a esperar no Senhor, né? Olha o que diz o versículo 3 aqui, na certeza de Davi. Davi diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Isso nos faz lembrar aqui, né, o outro salmo que também diz para esperar no Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor. Davi expressa essa confiança em Deus aqui, essa certeza em Deus. E aí ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, ele espera no Senhor e eles continuam a esperar no Senhor daqui para frente e para sempre. Viver esperando no Senhor agora e para sempre é uma bênção, irmãos. Porque nós podemos descansar das nossas ansiedades, descansar o nosso coração no Senhor. Nós podemos viver uma maravilhosa paz interior descansando no Senhor. Não é que nós nos acomodamos. Não é isso que Davi está falando aqui, para nós nos acomodarmos. Não, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer aquilo que é da nossa parte fazer, mas devemos descansar no Senhor. Não andeis ansiosos pela vida, é o que diz a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos pelo que haver de vestir, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer. Espera, ó Israel, no Senhor, aguarda nele, como o profeta Isaías diz, né? Lá no livro de Isaías 40, 31. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é a certeza
daqueles que descansam no Senhor, daqueles que esperam no Senhor. Aliás, viver sem esperança, né, leva a uma vida de letargia, a uma vida paralisada, sabe? De certa forma, o sentimento esse sentimento que as pessoas têm, na verdade é uma doença, né? Essa doença que as pessoas têm de síndrome de pânico, síndrome de desespero, isso aí nós sabemos que é uma doença e muitas vezes tem, sabe, a origem no corpo, né? Na química do corpo. Mas, de outra maneira, nós temos sempre que esperar no Senhor, não ser ansioso, porque a base dessas síndromes de pânico, de desespero, é a ansiedade, é a perspectiva de que a vida é difícil de ser levada, é a perspectiva de que nós não podemos fazer nada para melhorar a nossa vida. Mas nós temos que esperar no Senhor, nós temos que depositar no Senhor, por mais difícil que seja a situação. Então eu quero concluir aqui esse salmo, dizendo que esse salmo nos ensina a ser humildes, pois o soberbo confia em si, na sua própria força, nos seus méritos. Já o humilde confia no Senhor, descansa no Senhor, vive em total dependência dele, assim como a criança vive em dependência da mãe. Quem confia é porque conhece e tem um relacionamento íntimo, sabe? Você quando confia em alguém, é porque você conhece aquele alguém, você tem um relacionamento íntimo com aquele alguém. Aí passa a confiar, passa a ter certeza, a sua consciência para consigo mesmo, a sua conduta para consigo mesmo e a certeza de que aquela pessoa está sempre a seu favor, está sempre ao seu lado, é esse relacionamento, né? Então produz essa confiança, e ainda mais no Senhor, que tudo pode, ainda mais no Senhor que está no controle de todas as coisas. Então descansa nele. A pessoa que assim vive em total dependência, na segurança do Senhor. Quem confia no Senhor tem as suas forças renovadas, é isso que o profeta Isaías diz, revigoradas. Aprendamos a depender e a confiar no Senhor, seja qual for a circunstância. Nada nem ninguém pode frustrar os planos que Deus tem para nós. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nada e ninguém pode nos tirar dessa comunhão maravilhosa com Deus. Creia, irmãos, Deus age conforme os propósitos dele, não conforme os nossos propósitos, que muitas vezes os nossos propósitos estão em oposição a Deus, mas os propósitos de Deus a nós não. Os propósitos de Deus a nós, a palavra de Deus diz que todas as coisas operam junto para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que confiam no Senhor, que colocam o seu coração no Senhor. Então creia, meu irmão e minha irmã, que nada nem ninguém pode frustrar os planos que Deus tem para nós. Creia nisso. E que assim possamos viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade de alma. É ser humilde, é ter essa consciência de humildade, que tudo que vem às nossas mãos vem de Deus. É ter a nossa conduta
de paz nessa vida cristã. E ter a certeza de que Deus pode todas as coisas e que Ele tem um propósito para as nossas vidas. E que assim Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por mais este momento de reflexão na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque, Pai, esta Tua Palavra nos ensina, ó Pai, a estar seguros em Ti, a ter essa segurança maravilhosa em Ti, ó Deus. Ah, Senhor, descansar os nossos corações, descansar as nossas mentes, as nossas almas em Ti, ó Deus. Oh Pai, nos dá isso, Senhor. Tira, Senhor, de cada um de nós qualquer ansiedade que venha a nos prejudicar. Tira, ó Deus, do nosso ser, tudo aquilo, ó Pai, que não vem de Ti. E que aprendamos, ó Deus, cada dia mais a confiar em Ti. Esta, Senhor, é a minha oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, que assim Deus possa estar com você, continuar nesses caminhos que Ele tem para você, e que Deus abençoe a cada um aí de você que nos ouve, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã, aí, aonde você estiver, em todos os locais, hoje e sempre. Amém. Amém. Irmãos, nós continuamos aqui nessas lives, todas as quintas-feiras, já voltamos aos cultos presenciais na igreja, lógico, tomando todos os cuidados, todas as prerrogativas, para não disseminar o vírus. E nesse próximo domingo nós estaremos juntos, contando com você. Se você não puder estar lá, nós estaremos transmitindo o culto ao vivo àqueles que não podem estar, mas que você participe conosco, seja presencial ou via internet. E que Deus abençoe a sua vida. Amém.